Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos dizer para Deus em canto qual é o motivo de estarmos aqui nesta noite. E o motivo é que Deus é a única razão da nossa adoração. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, glória a Deus! Eu te louvarei em todo o tempo, quando as coisas andarem bem, ou quando as coisas não andarem tão bem assim, ou quando elas piorarem. Eu louvo a Deus porque Ele me amou, Ele me salvou, Ele transformou o meu viver. E amados em Jesus Cristo, uma das coisas mais tremendas que Deus fez é tirar de nós o estigma da inimizade que tínhamos nós com Ele, não Ele contra nós. E aí, depois que nós o conhecemos e conhecemos o seu amor, a sua graça infinita, a sua bondade e a sua salvação, nós nos tornamos amigos de Deus. Amigo de Deus é o que você precisa ser se ainda tem inimizade com Deus. Seja amigo de Deus, você também, no nome de Jesus.
é um amigo incomparável. E não há amigo melhor do que Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. É verdade. Não existe nada melhor do que termos uma amizade sincera com Deus, porque Ele é fiel e sincero conosco. Ele nos ama tremendamente. Seja ainda hoje amigo de Deus e transforme o seu viver. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Oh, glória a Deus, Senhor. Ah, como é bom ser seu amigo e ter o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Amados de Jesus Cristo, aquele que tiver sede, venha e tome da água da vida. Esta água que sai debaixo do trono de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E ele disse que quem beber dessa água jamais teria sede. Estas águas são águas purificadoras. Seja lavado, seja purificado através do sangue de Jesus Cristo, que verteu depois que foi traspassado do seu lado, sangue e água. Água que cura, água que transforma. Se você estiver precisando de cura, seja na mente, seja na alma, seja no corpo, clama a Jesus nesta hora e diga para ele: Jesus, que este rio que sai debaixo do teu trono possa vir em minha direção e purificar-me, me livrar de toda a enfermidade, de toda a moléstia, de toda a doença. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Um rio que está neste lugar, disponível
para cada um de nós. Um Deus que dá vida e vida em abundância. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Passa aqui, Senhor, em nome de Jesus. tudo vai transformar, pois levam a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, águas estão fluindo. Beba dessa água. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois levam a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, louvado seja o santo nome de Deus. Não dá para ser amigo de Deus, não dá para Deus ser a única razão da nossa adoração sem estarmos limpos. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo pecado. Amados de Jesus Cristo, nós pecamos, transgredimos contra a santidade de Deus.
Mas nós não gostamos de permanecermos no pecado. E Deus nos ajuda a sairmos do pecado, nos libertarmos do pecado, seja ele em qual área. Ele tem um projeto na nossa vida de nos tornar limpos. E o nosso desejo deve ser em sermos mais alvos do que a neve, limpinhos por dentro e por fora pelo próprio Senhor. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Ah, limpe-se! Aquele que é limpo, limpe-se mais! Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo,
Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar na Tua presença, porque o Senhor Deus permitiu que estivéssemos aqui, te adorando, Senhor Deus, te exaltando o Teu santo e bendito nome, e aprendendo como o Senhor a ser santo, Pai. Eu sei, Pai Santo, Pai eterno, que nós temos as nossas dificuldades, somos pecadores, limitados. Às vezes desagradamos ao Senhor, mas nós com certeza almejamos, Senhor Deus, a santidade, porque a Tua palavra fala que sem santidade ninguém virá a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar tendo misericórdia das nossas vidas, se compadecendo, Pai eterno, nos ensinando através da Sua palavra, Pai, para que cada vez mais nós endireitamos as nossas veredas, Pai, para chegar um dia diante do Senhor e ser aprovado pelo Senhor, Pai. Obrigado por essa tão grande oportunidade. Obrigado pela minha salvação em Cristo Jesus. Isso é assim que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que estão agora nos assistindo ao vivo. A minha oração é que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, te abençoe, abençoe a sua família, abençoe os seus sonhos e os seus planos. Mas eu desafio você a estar no centro da vontade de Deus e de que os seus planos estejam alinhados com os planos que Deus tem para você. Porque se você tem planos, e nestes planos que você tem, se você tem sonho, e nesses sonhos que você tem, não tem Deus, quero lhe dizer uma coisa: ainda que realize o seu sonho, você não conseguirá viver na plenitude da alegria. Você não conseguirá ser ou se sentir ou estar realizado, porque sem Deus não tem plano, sem Deus não tem sonho realizado, sem Deus não tem vitória, sem Deus não tem paz, sem Deus não tem nada, pois está escrito na palavra de Deus. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu desejo de enriquecer, de se estar bem na vida e de ser famoso, e Deus não estiver nisso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, há possibilidade de viver sonhos alcançáveis e realizáveis, para que você possa ter uma vida plena e uma vida abundante, ainda que não sejas famoso, que não sejas rico, que não sejas milionário e que não sejas notável. Mas uma das coisas mais preciosas do mundo é ter paz com Deus, é viver em paz, nem que seja em meio às guerras. Que Deus te abençoe hoje aqui. Que Deus te abençoe hoje aí, onde quer que você esteja. O amor de Deus te alcança. O amor de Deus te salva. O amor de Deus te transforma em uma nova criatura. Deixa Deus mudar a sua história. Deus tem o melhor para você. Deus te abençoe. Oh, amados do Senhor, nós estamos, e posso lhe dizer, vos dizer, vivendo dentro desta realidade do tema desta mensagem, que é: Deus nos chamou, em sua 14ª edição. E nós estamos trabalhando na mensagem de hoje pela manhã, de hoje à noite e de quarta-feira próxima, dentro da fé, da obediência, da confiança
da persistência e da proteção de Deus. E o personagem que nós estamos estudando, ou relembrando, é o patriarca da fé. E creio eu que o maior de todos eles, pois, pela história, nós o temos por pai da fé. Alguém que ouviu a voz de Deus, ouviu chamando pelo seu nome. Inconfundível voz, para inconfundível identidade de um homem já amadurecido, com realizações alcançadas, com família, com posse, com escravos, mas que em um lugar distante, onde as outras pessoas adoravam outras divindades, despertou nele a fé no Deus invisível e teve um relacionamento de amizade com Deus. E nesse relacionamento de amizade e de amor recíproco de Deus para com Abraão e de Abraão para com Deus, teve Abraão a sua fé aumentada, a sua obediência aumentada, a sua confiança aumentada e perseverou nos cuidados e na proteção deste Deus. Amados de Jesus Cristo, Deus não só conheceu Abraão, os profetas, os discípulos, mas Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece. Onde quer que estejamos, da origem da qual ou pela qual viemos, Ele nos conhece. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano na vida de cada indivíduo. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, se você ainda não obedeceu ao chamado de Deus, Deus está te chamando agora. E Ele tem uma obra na sua vida. E com toda certeza, uma obra através da sua vida. O amados de Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que é o nosso texto áureo desta série de mensagens intitulada Deus nos chamou, está escrito assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Vou orar. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, amado, gracioso, misericordioso, de bondade imensa e infinita. Enche-nos da tua paz. Enche-nos do teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos da fé, para que enxerguemos os seus planos, para que tenhamos uma cosmovisão, para que não possamos, Senhor Deus, ter distorção nenhuma na nossa vista, que não sejamos míopes, que não tenhamos imagens distorcidas, mas que tenhamos uma visão plena do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua salvação, do seu perdão e do seu propósito em nós, em nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, e que ninguém que está aqui no nosso meio e está a nos ouvir se perca, saia deste mundo e desta vida sem Deus e sem salvação. Tenha misericórdia, ó Deus, é o que eu te suplico com as bênçãos do teu Espírito Santo para a explanação desta
tua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz, que é como espada de dois gumes, que penetra fazendo a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Ô amados do Senhor Jesus Cristo, nós falamos pela manhã da primeira chamada que Deus fez a Abraão, da qual ele ouviu, obedeceu e perseverou e não parou e não desistiu. Vimos na manhã deste dia, por intermédio da sua santa palavra, que ele, depois de um período de fome na terra em que estava, já a terra que Deus prometeu dar a ele como herança para os seus filhos, e de que aquele lugar teria ali os seus descendentes, e os seus descendentes seriam uma nação poderosa, e de fato isso é real e é verdadeiro, porque nós podemos ver que ainda depois da diáspora, ainda depois de eles saírem da sua terra e andarem errante pelo mundo, em 1948 voltou a ser nação outra vez. E em 1967 poderem estar tomando posse e estarem ali se firmando na sua capital, Jerusalém. Ô amados de Jesus Cristo, e nós olhamos muito para a historicidade bíblica e temos plena consciência de que Israel é o relógio do mundo. E eu mandei hoje, tanto no grupo masculino da igreja e do grupo feminino da igreja, profecias que falam acerca da volta do Messias, da volta do Senhor Jesus Cristo. E gostaria que vocês estivessem ouvindo e com uma caneta nas mãos ou um lápis, um papel pautado ou sem linhas, escrever todos os textos bíblicos ali relatados, porque é palavra de Deus, e deixassem de ver televisão aberta, como canais que vocês assistem, e se cuidassem um pouco mais, e se preparassem um pouco mais, e estivessem um pouco mais vigilantes para tudo o que está acontecendo, e pedisse a Deus que tirasse de você a ignorância, que é o desconhecimento, e que tirasse de você a incredulidade, que ainda permanece no seu coração, e que tirasse de você a resistência de um pecador, embora sendo remido, mas que age como perdido ainda, que quer barrar os planos que Deus tem, dos quais você ignora e tenta combatê-los, sem conhecimento prévio bíblico nenhum. Está gatinhando, está comendo papinha, mas quer dizer que está comendo vatapá. Se põe no seu lugar, peça a Deus misericórdia para a sua vida, abaixa a bola. Deixa eu dizer uma coisa para você: puleiro de pato é no chão. Não tente subir em puleiro que você não pode. Permaneça na sua posição, mas clame a Deus e peça sabedoria a Deus para compreender os desígnios de Deus, para entender as profecias de Deus, para que você possa ter uma cosmovisão deste mundo em que estamos vivendo e se apoderar mais da salvação e se preparar mais para se encontrar com Cristo nos ares, que a qualquer momento isso pode acontecer, pois ele disse que ele virá como um ladrão. Então você se prepare, endireite a sua vida, acerte a sua relação com Deus, melhore, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, você não fique, porque coisas terríveis estão profetizadas por homens que foram
instruídos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor dos Exércitos. Humildade cabe em qualquer lugar. A arrogância precede a ruína. A soberba precede a queda. Se você não sabe, cala a boca. Fica quieto. Não vai dizer que não é assim, que não é assado, que não é desse jeito. Quem é você? Aonde você estava? Como você viveu? O que você sabe da Bíblia? Qual é o seu temor a Deus? Qual é a sua fé? Como está a sua vida? Se prepare. Prepare, igreja, para se encontrar com Deus. Você tem até o direito de não concordar. E no inferno tem muita gente que não concordou com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não seja você mais um. O amado de Jesus Cristo, nesse chamado de Abraão, eu hoje quero chamar você a atenção para o desafio. Eu quero chamar você para a prova. Para você que foi chamado por Deus, para você que está trilhando no caminho de Deus, para você que está com fé, para você que está obedecendo, para você que está com confiança, para você que está persistindo e tem já aí o vislumbre da promessa chegando para acontecer, mas Deus quer testar a sua fé. Deus quer testar a sua obediência. Deus quer saber se de fato Ele é o seu Deus e quer testar se de fato você é o escolhido dele. Eu convido você a estar lendo agora comigo Gênesis capítulo 22, de 1 a 14. Gênesis 22, de 1 a 14. Seria muito você ficar em pé. E aí impediria de que você dormisse hoje aqui na igreja para ler junto comigo esses textos. Em nome de Jesus, fiquem em pé. Todos juntos. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, abreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Na minha versão, o meu Deus proverá. Meu filho. E continuaram a caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz na montanha: o Senhor Deus dá o que é preciso. Os irmãos podem se assentar. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, se você atendeu ao chamado de Deus, se você obedeceu ao chamado de Deus, se despertou no seu ser e no seu coração uma fé, ainda que pequena, e se você se dispôs a obedecer ao comando de Deus e está caminhando na presença de Deus, muitas vezes provas virão pelo caminho para provar a sua fé. E nós, ao lermos este texto, nós podemos ver que Abraão demonstrou 3 atitudes para com Deus. Atitudes são respostas que nós damos em atos, são respostas que nós damos em ações e são respostas que nós damos em atitudes. Nós respondemos tríplicemente a um desafio. Às vezes, quando Deus nos chama e de novo nos chama, às vezes fingimos que não ouvimos. Às vezes ouvimos, mas não escutamos. E às vezes ouvimos e dizemos que não escutamos e que damos de ombro e ignoramos. Quantas das vezes Deus tem chamado você e você tem ignorado o chamado de Deus? Quantas vezes Deus está chamando você e provando a sua fé, o seu amor, a sua obediência a Ele, e aí em determinadas chamadas e desafios, você opta por agora não, você opta para postergar, para deixar para depois. Quem sabe quando você for mais velho, quando você estiver com a sua vida pronta, seus filhos crescidos, você tenha casa, carro, chácara, casa lá na praia, você tenha muitos funcionários, você está bem na vida, aí você vai ouvir e obedecer a voz de Deus. Procrastinar é a ferramenta mais usada pelo homem. É o deixar para depois. São curiangos, em regiões aqui do nosso país, bacural.
O Bacurau canta assim: amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Procrastina, deixa para depois. Há pessoas que amam coisas, e amam até vícios, e tratam vícios carinhosamente, tais como, e aí você pode adjetivar do jeito que você quiser, o seu pecado é uma pinguinha, uma cervejinha, um cigarrinho, uma puladinha de cerca, uma fornicaçãozinha. E aí você vai adjetivando. Mas Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus, quando chamou Abraão para mudar de vida. Chamou Abraão para mudar de lugar. Chamou Abraão para mudar de sonhos. Chamou Abraão para mudar de atitudes. Pode ser que os sonhos que Abraão tinha eram sonhos grandes no lugar onde ele estava. Mas ele jamais imaginava que Deus tinha para ele sonhos ainda maiores. Abraão jamais imaginaria que estaria hoje aqui em Igreja Batista em Parque dos Camargos falando a respeito do chamado dele. Falando acerca da promessa que Deus fez a ele. Falando acerca da perseverança que ele teve. Falando acerca da fé que ele teve, da obediência que ele teve e da proteção que ele teve. E da nação que saiu de dentro dele. Por quê? Porque ele não procrastinou. Porque ele não fingiu que não ouviu. Porque ele não deixou para responder depois. Quando o Senhor te chamar, fale como Abraão falou: estou aqui. Fala que o teu servo ouve. E o que o Senhor falar, eu cumprirei. Haja o que houver. Porque às vezes nós temos a narrativa de que aquilo que Deus chamar a gente para fazer, a gente faz com o pé nas costas. Amados de Jesus Cristo, não é fácil obedecer, servir, confiar, perseverar. É muito complicado. É ou não é, dona Ludmila? Quer desistir? Quer voltar para trás? Diga ao povo que marche. É lá na frente. Há um cântico que nós cantávamos antigamente, que é: lá está o meu tesouro. Lá aonde não há choro. Lá aonde todos cantaremos juntos hinos de louvor. A nossa esperança está lá nos céus, como está dizendo aqui que nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui, somos servos do Deus Altíssimo, a serviço dele, para que em tudo adoramos a ele na beleza da sua santidade. Gênesis 22:2 está explicitado a obediência ao chamado de Deus para sacrificar o seu filho. Você teria essa coragem? Você que saiu, que deixou o conforto da sua casa, que peregrinou, que tanto lutou para que tivesse um filho e tivesse acontecido umas gambiarras no meio do caminho, e quando você já estava como homem quase morto ou morto, voltou a ter vigor, voltou a ter energia, e a sua mulher já velha, já há muitos anos sem o costume das mulheres, aos 90 anos de idade, 100 anos de idade,
a sua idade, e aí vem o filho da promessa, e ele está crescendo, e aí você está feliz, e aí a promessa está se cumprindo. Agora mesmo lá na velhice tive o meu filho, Deus renovou as minhas forças, eu estou forte, eu estou na terra de que será dos meus descendentes, e que a promessa de Deus é aquela que disse que ninguém destruiria. Agora Deus pede para mim aquilo que Ele me deu. Nós sabemos que Jó, quando os seus filhos foram mortos, ele disse: louvado seja Deus, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas agora, o mesmo Deus que deu, está pedindo para ele sacrificar. Gênesis 22, 2. Gênesis 22, 2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. O amado de Jesus Cristo, de novo Deus faz Abraão ouvir e se locomover. Quando as coisas mate o seu filho aqui agora, sapeque um 3/8 nele, é fácil, mas é um caminho. No primeiro dia ele não desistiu, no primeiro dia ele não voltou para trás, no primeiro dia o fogo não tinha se apagado. Não é que nem a gente hoje que tem isqueiro, não é que nem a gente que tem o fósforo. Era um fogo que ia em um lugar que ele não aparecia, mas se sabia que ele estava queimando, pois havia uma fumaça, havia lenha, havia testemunhas. Em direção a Moriá, em um monte incerto, um monte desconhecido, como desconhecido era a terra que Deus ia mostrar. Agora Deus vai mostrar o monte. Deus mostra a terra onde haveria para a sua descendência um lugar para ser uma grande nação, e está o filho da promessa ali, o único filho. Mais um dia de cavalgada, mais um dia no lombo de burro, em direção a uma montanha desconhecida com um objetivo: sacrificar o seu filho. Segundo dia, monta campamento, o fogo continua aceso, a lenha está lá, o filho está lá, os seus servos estão juntos, a faca está lá, o monte ainda não, mas Abraão está junto. E Deus deu para ele uma ordem. Deus deu para ele um desafio. E ele, em temor a Deus e com fé em Deus, sabe que Deus sempre tem o melhor. Terceiro dia de viagem a lombo de burro. Uma viagem de 3 dias. Avistou o monte. Reconheceu que aquele era o lugar onde Deus havia dito para ele sacrificar o seu filho. Apeia ou desce da tração animal. Diz aos seus servos: pela fé, fiquem aqui. Eu vou lá sacrificar a Deus. Atentem para o que ele diz: eu voltarei com meu filho. A fé é o firme fundamento que se não vê. Eu voltarei com o meu filho. Mas ele continua na obediência.
Amados de Jesus Cristo, para que Deus chamou você? Você creu? Você obedeceu? Permanece firme na fé? Ou já desistiu? Ainda obedece a Deus? Ainda adora a Deus no sacrifício? Ou é como cabrito que berra quando vai chover? Como que você é quando você passa por lutas? Como que você é quando você passa por provas? Como você é quando você passa por provações? Você é aquele que obedece a Deus só quando Deus faz para você as coisas que lhe agrada? Ou quando Deus pede para você e você diz para ele: Deus, espera aí, isso não. Que Deus é o Senhor? Esperei tantos anos por um filho. O Senhor me chamou de lá, larguei meus parentes lá. Nunca mais vou poder voltar a vê-los, porque eu nem sei o caminho de volta. Nem sei como se volta para a minha terra. Tem gente que agora vai viajar, mesmo que vai de avião e vai de ônibus, sabe onde é que é a terra, né? Sabe o lugar. Mas Abraão não sabia. Não tinha mais para onde voltar. E eu esperei, deu aquela confusão toda com Agar, com Ismael, e agora nasceu Isaac, meu filho. Um machinho, um hominho. E agora o senhor vem pedir para mim, para eu matar o meu filho? Será que eu escutei bem, Senhor? Eu estou aqui, Deus. O monte está ali, o fogo está aqui, a lenha está aqui, o meu filho está aí. Será que não dá para o senhor fazer um milagre, não? Botar alguma coisa lá no lugar? Porque se o senhor botar lá no lugar alguma coisa e eu não tiver que imolar o meu filho, ó, eu vou dar para o Senhor isso, eu vou dar para o Senhor aquilo. Quantas pessoas que para conseguir alguma coisa dizem: quando o Senhor me fizer, quando o Senhor me der, eu vou dar isso para o Senhor. Por certo, tem alguém aqui na igreja que está esperando receber alguma coisa para dar alguma coisa. Mas Abraão tinha recebido a graça de ser pai na velhice. Mas aquilo que ele recebeu, Deus pediu de volta. Amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus, não somente a obediência de Abraão a Deus, mais uma vez, mas nós vemos Abraão adorando a Deus. Quando os seus planos de pai são frustrados. Quando a sua esperança de que aquele filho, o primogênito seu, seria pai de uma grande nação, e agora Deus diz para ele: não é esse. E não diz que vai dar outro. Abraão adora a Deus com reverência e submissão. Muita gente deixa de adorar a Deus, de reverenciar a Deus, porque diz que Deus o decepcionou. Pessoas, por muito menos, deixam de adorar a Deus pelo que Ele é, porque não aconteceu como ele imaginava. Se nós mexermos com a imaginação, a gente vai aí muito subjetivamente julgar aquilo que Abraão deslumbrou com o chamado de Deus. E as vantagens que ele receberia e o que ele conseguiria. Mas é uma terra de
distante. É uma promessa que demorou. E o filho da promessa demorou muito. E agora que está crescendo, que o bichinho está com saúde, Deus diz: eu quero o seu único filho para mim. Quem é pai de um único filho? Teria coragem? Eu não sou Abraão, pastor. Mas Deus é Deus. Quando nós fazemos prova de Deus, Deus abre as janelas do céu. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus se mantém fiel. Então, Abraão, que tem a sua fé testada por Deus, pedindo seu único filho, Isaque, como holocausto. Aí nós vemos Isaque tipificando Cristo, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olha o que a fé de Abraão representa aqui na adoração. O único filho de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, foi entregue a nós para morrer em o nosso lugar. Você teria essa coragem? Pode ser que alguém hoje ia dar a vida por um amigo, mas para um inimigo? É impossível, né? E Deus deu o seu único filho para nós, que éramos inimigos dele. O amor de Deus para conosco. Em segundo lugar, o 2.2 aqui, do ponto 2, que Abraão adora a Deus com reverência e submissão, é de que mesmo Abraão, sendo um homem de idade avançada, tendo por muitos anos esperado por seu filho Isaque, não hesita oferecer em holocausto o seu filho. Quando o seu filho diz a ele: pai, aí está o fogo e está a lenha. Onde está a ovelhinha para o sacrifício? Qual é a resposta de Abraão? O meu Deus proverá. Amados de Jesus Cristo, para a nossa vida, por intermédio da fé, o Senhor proverá. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Arruma a lenha no lugar que Deus enviou para sacrificar o seu único filho, não com murmúrio, mas com obediência. Para sacrificar o seu filho, não porque está querendo alguma coisa em o seu benefício, porque já lhe havia sido dado anteriormente. E está ali a bênção maior, o seu herdeiro, o herdeiro da promessa. O amados de Jesus Cristo, a prova de fé de Abraão é um ato de profunda reverência e submissão a Deus. Você teria coragem de tal feito, de tal ato? Você chegaria a este nível de reverência, de adoração e de obediência a Deus? Ou você diria: pastor, a carne é fraca. Abrão era Abrão. Eu sou Sérgio. Eu sou Sebastião. Eu sou... Ele sim era um homem que tinha fé. Eu tinha uma fezinha, Deus.
Amados do Senhor Deus, aquele que crê, obedece e adora, tem quebrada na sua vida a lei da impossibilidade. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, amados de Jesus Cristo, em Gênesis 22, 13 e 14, Gênesis 23 e 14, ia sacrificar, ia imolar o seu filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Aí também representa a morte substitutiva do Filho de Deus, dos quais éramos os Isaques, para sermos mortos. Mas Deus enviou o seu único filho para morrer em o nosso lugar. Abraão, antes de imolar o seu filho, olhou para ver se tinha alguma testemunha ocular, porque de fato Abraão imolaria o seu filho em obediência a Deus, não como um assassino, mas como um sumo sacerdote. Ele imolaria o seu filho e queimaria o seu filho inocente, para que subisse em cheiro suave, em agradecimento a Deus por ter lhe dado aquele filho. E aí pode vir tantos pensamentos como você quiser. A fumaça voltar no lugar, a criança que foi morta, e o fogo queimou, milagrosamente voltar. Aí você pode imaginar o que você quiser. Cuidado para não pecar. Deus poderia dar Isaque de volta, mas Deus providenciou um cordeiro. E aí está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é necessário que você tenha fé. É necessário que você tenha obediência. É necessário que você tenha persistência. É necessário que você obedeça a Deus. Amados de Jesus Cristo, deixa eu fazer uma pergunta para você nesta hora. O que te impede de crer? Posso fazer outra pergunta? O que te impede de obedecer? Qual é o obstáculo? Posso te fazer uma outra pergunta? Agora é para você que está aí e deixou Deus, deixou o Evangelho. Por que parou? Parou por quê? Porque não perseverou. A troca que você fez teve benefício? Melhorou a sua condição? Melhorou a sua situação? Você é feliz? Você tem paz? Você tem segurança e certeza de que, se você morrer agora, você está com Deus no céu ou está com o diabo no inferno? Você já parou para pensar nessas questões? Nós estamos falando de alguém obediente? Nós estamos falando de alguém que tem fé? Nós estamos falando de uma pessoa que adorou a Deus quando ainda a vida do seu filho estava em risco? E ele continuou obedecendo a Deus e adorando a Deus da beleza da sua santidade. Por que você desiste tão fácil? Por que você é tão desobediente?
E você é tão cético? Deixa eu traduzir o ceticismo. Você é tão incrédulo. E você tem hora que está tocando o Monte Santo de Sião. E no dia seguinte você já está com o pé na jaca. Porque no dia seguinte, ou no mesmo instante seguinte, você pisa no tomate. Por que você tem tantos altos e baixos? Olha a distância da promessa. Olha para quem era a promessa. Olha para as dificuldades. Ele não parou. Ele continuou. Por que você tem esse mau costume de fingir que não ouve, dar de ombro? Por que você volta para trás? Você não cresce? E você não se aproxima de Deus? E você não adora a Deus em todos os momentos? Em todas as situações? Nas adversidades? O que tem no mundo para você? O que o mundo pode oferecer para você? O que o diabo tem para dar para você? Mas o que Deus tem para dar para você? E eu lhe garanto que Deus tem para você salvação. Deus tem para você vida eterna. Deus tem para você o melhor dos melhores. Mas você tem que continuar. Você não pode estar com o pé em duas canoas. Você deve abraçar a Deus e abraçar a fé e ser como Abraão, persistente. Você tem que ser como Abraão, obediente. Você tem que ser como Abraão, submisso. E hoje é muito difícil encontrar pessoas submissas. Eles são senhores, elas são senhoras, mas servos e servas está muito difícil. Quando alguém pede para alguém fazer alguma coisa, diz: sou servo de Deus, obedeço a Deus, não obedeça a homem. Aprenda com Abraão. Tenha a fé de Abraão. Tenha a firmeza de Abraão. Tenha a constância de Abraão. Tenha a perseverança de Abraão. Tenha a adoração de Abraão. A confiança de Abraão. E haja o que acontecer, seja submisso a Deus. Mas as pessoas preferem optar por um outro lado, por uma outra coisa. Ou amados de Jesus Cristo, Abraão demonstrou 3 atitudes para com Deus. Me diga uma atitude sua. Mas não diga para mim, porque eu sou homem que nem você. Diga para Deus. Por que você é assim? Por que você crê assim? Por que você vive assim? E por que você não opta em ter fé, obediência, confiança e persistência para estar debaixo das asas do Altíssimo? Vamos orar? Fique em pé. Eu convido a Ana com a Ludmila para estarem vindo à frente. Santo Deus, a nossa palavra é de perdão, e com perdão misericórdia, pois transgredimos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor, não persistimos, não obedecemos, falhamos. Mas o Senhor Deus vem com a tua palavra para que a gente, Senhor, para que nós, nesta oportunidade que o Senhor Deus dá para refletirmos, melhorar a nossa condição de servo e obedecer ao Senhor e adorar o Senhor na beleza da tua santidade.
Eu oro no nome de Jesus. Amém. A Ludmila, os irmãos podem se assentar. A Ludmila com a Ana estarão louvando a Deus. E depois que a Ludmila e a Ana adorarem a Deus com este louvor, os irmãos que estão preparados para a ceia, depois do hino, vão estar saindo dos seus lugares, vindo à frente, para que nós possamos estar participando da ordenança do Senhor de cearmos com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe no nome de Jesus. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia,
solidão do Espírito de Deus, com poder